dia, galera, tudo bem? Então vamos aí para nossa aula dessa semana. Como eu tinha conversado com vocês aí, né? Alguns até compartilharam aí as suas dúvidas comigo no WhatsApp. Hoje eu vou fazer uma aula de exercício, né? Do módulo 2 e módulo 3 da frente B. Ok, galera? Só recapitulando aí para vocês terem ideia do que é. O módulo 2 da frente B fala sobre calorimetria e propagação do calor. Mas a maior parte das dúvidas aí que o pessoal comentou no grupo foi de calorimetria, né? No caso aí vamos falar aqui de calor sensível e calor latente, galera. No módulo 3, né? Que é o último módulo dessa frente, é sobre os gases, ok? Estudo dos gases ideais aí, tá bom? Então, isso aí que a gente vai estar aí trabalhando agora nesta pequena aula de exercício, né? Vou tentar em cada exercício dar uma breve explanada aí, né? Uma recapitulada de alguns conceitos que eu considero ser essenciais para a resolução. Mas tudo bem, pessoal. É o primeiro exercício, né? É da página 55, é o exercício 6 da UFMA, né? É um exercício sobre calorimetria. Então, prestem atenção no exercício. Maria e João estavam acampados numa praia de São Luís, onde a temperatura ambiente era de 35 graus ao meio-dia. Então, essa aqui era a temperatura. Neste momento, verificaram que 2 litros de água mineral, então, ó, tenho 2 litros de água, estavam na temperatura ambiente, ou seja, estava a 35 graus Celsius. Resolveram, então, baixar a temperatura da água, colocando-a num recipiente de isopor juntamente com 200 gramas de gelo a menos 4 graus Celsius. Após a fusão toda do gelo, então vai derreter totalmente o gelo, é estabelecido o equilíbrio térmico da mistura. A temperatura da água era aproximadamente, né? Então, depois que fez toda essa mistura, qual vai ser essa temperatura aproximadamente? Como que conseguiu diminuir, né, no valor da temperatura depois de colocar no isopor com gelo? Este é o X da questão. Então, olha só, galera, eu vou retirar os dados aqui de maneira bem tranquila para a gente poder assimilar melhor essa ideia. Então, os dados são o seguinte. Eu tenho a temperatura da água, né, no início disso tudo, que é de 35 graus Celsius. Eu sei que a massa de água é de 2 litros, e 2 litros equivale a 2 quilogramas. Beleza? Eu sei que a massa de gelo é de 200 gramas. Eu sei que a temperatura inicial do gelo aí está de menos 4 graus Celsius. Eu quero descobrir a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio desse sistema. Ok? Então, todo mundo atingiu o equilíbrio, eu quero saber qual que é a temperatura. Que aí eu sei a temperatura da água, né, dos 2 litros de água aí. O que o exercício traz para a gente como informação? Ele traz o calor latente específico de gelo, ok? Então, é a quantidade de calor necessária para derreter o gelo. Ele traz o calor específico do gelo, então, uma característica para poder mudar a temperatura do gelo, e o calor específico da água, que a gente já conhece muito bem. Uma observação que eu gostaria de fazer para vocês. Reparem que todas essas, né, todos esses coeficientes que eles trouxeram para a gente aí, todos estão em gramas. Então a gente vai calcular aqui tudo em gramas, tá bom? Então esse 2 kg a gente vai ter que mudar a unidade de medida e vai ter que passar para 2.000 gramas. Certinho? Então, beleza. Qualquer dúvida, retorna um pouquinho o vídeo para você acompanhar com mais tranquilidade. A ideia aqui é o seguinte, já que coloquei numa caixa de isopor, é o que eu comentei com vocês, né, em aulas anteriores. Quando eu faço isso, eu estou
criando um sistema, né, isolado. Então há uma conservação de energia. Aí a gente falou o seguinte, ó, que a quantidade de energia que entra num determinado corpo ou substância, mais a quantidade de energia que sai do outro corpo, isso tem que ser igual a zero. Isso que a gente chama de conservação. Então, olha só, pessoal. Quem está recebendo energia? Quem está recebendo energia é o gelo. O gelo recebe energia. E aí o gelo, quando recebe energia, olha só que coisa interessante. O gelo ele sofre três etapas aqui. Ele vai ter uma quantidade de calor sensível, ok? Até atingir 0 graus. Então, a quantidade de calor sensível do gelo, né? Até atingir 4 graus, 0 graus, porque está com -4, ele vai ter que chegar a 0 graus. Quando ele chega no 0 graus, ele vai ter uma quantidade de calor latente do gelo aqui, que é o que ele vai fazer a mudança de fase, então ele vai derreter e se tornar água líquida. Mas aí esta quantidade de gelo, de massa de gelo que se tornou água, vai agora sair do zero e atingir a temperatura de equilíbrio com a outra água que já está aí no recipiente, né? Então aqui ó, a quantidade sensível do gelo líquido. Coloquei SGL, ok? Do gelo líquido. Mas aí agora a quantidade sai. Quem está perdendo energia? É quem tinha maior temperatura, correto? Então quem está perdendo energia neste momento é a quantidade de massa de água líquida. Então são os 2 litros de água. Então aqui ó, a quantidade calor sensível da água, ok? Coloquei SA para representar isso aí para vocês. Isso vai ser igual a zero. Parece um pouco confuso no início, mas depois você retorna aí com muita calma para poder, né, conseguir visualizar isso. Então, ó, esses três aqui, ó, calor sensível do gelo, que é o momento que ele sai do -4 para atingir o zero, calor latente, que é o momento que ele está derretendo, e depois essa quantidade que foi derretida vai atingir o equilíbrio com a água, né, que já é líquida. Então aqui está a quantidade de água que dá para a gente essa energia. Vamos lá, calor sensível do gelo vai ser o quê? Lembrando, ó, calor sensível é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E calor latente é a massa vezes o calor específico latente. Então são esses dois tipos de calor que a gente tem. O primeiro é aquele que tem variação de temperatura. Então o gelo a -4 graus Celsius vai ter que atingir 0 graus Celsius para depois começar a mudar de fase. Então vai ser aqui, ó, a massa de gelo vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura que o gelo está sofrendo aí. Mas, agora vem o calor latente do gelo. Então é a massa de gelo vezes o calor latente de gelo. Mas o gelo agora se tornou líquido, então ele vai ter que agora atingir o equilíbrio com esses 2 litros de água que eu tenho. Então é a massa que se tornou líquida aí de gelo vezes o calor específico do gelo. Opa, do gelo não, porque agora ele se tornou água, né? Então aqui é o calor específico da água vezes a variação de temperatura que ele está sofrendo nesse momento. Então é o gelo em forma de água aqui. Mais a massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Então eu tenho aí as minhas relações, pessoal. Então olha só, qual é a massa de gelo? 200. Qual é o calor específico do gelo? De acordo aqui com nossos dados, é 0,5. Qual é a variação de temperatura que ele sofre? Ele quer atingir a final, que é 0, sendo que ele veio do -4. Então é menos 4. O menos é por causa da variação, e o -4 já é porque veio dado assim dessa maneira. Mais a massa de gelo, 200. O calor latente de gelo aqui é 80. Mais a massa de gelo de novo, que agora derreteu, virou água, 200. Calor específico da água, porque o gelo se tornou água, então aqui é 1. Vezes a variação de temperatura. Ele quer atingir o equilíbrio, que é uma temperatura que a gente quer achar, TF, menos o que ele começou aí, que no caso é 0, porque já tinha derretido. Mais a massa de água, que é 2.000, porque é 2 kg, eu tenho que trabalhar em grama,
vezes 1 vezes a variação de temperatura. A temperatura final é o que eu quero achar e a inicial foi de 35. Isso é igual a 0. Tudo bem aí, galera? Então veja com calma. Qualquer coisa, volta o vídeo, tá? Não é um exercício muito fácil. Ele tem que ser realmente bem... Tem que ficar bem atento em relação ao que está acontecendo. Então eu vou fazer as contas aqui, ó. Quando eu pego e faço esta operação, menos com menos dá mais, 0 mais 4, 4, 4 vezes 0,2 dá 2, 2 vezes 200, eu encontro aqui 400. Mais, aí agora eu vou fazer essa conta aqui, 200 vezes 80 dá 16 mil. Mais, aí eu vou fazer essa outra conta aqui, 200 vezes 1, 200, vezes TF, 200 TF. Mas, aí agora eu faço essa outra continha aqui, ó. Aqui vai ficar 2.000 vezes 1, 2.000 vezes TF, então 2.000 vezes TF, mais com menos, 2.000 vezes 35 dá 70 mil. Isso é igual a 0. Então, olha só, pessoal, fazendo agora as continhas, tudo que tem TF vai ficar junto e o que não tem TF vai ficar junto também com o outro. Então, aqui, ó, 16.400 dá 16.400, mais 2.200 TF menos 70 mil. Isso é igual a 0. Vou continuar essa minha operação aqui em cima, ok? Então, olha só, pessoal. Eu vou fazer menos 70 mil com mais 16.400. Quando eu faço essa operação, eu encontro aqui, ó, 2.200 TF menos 53.600. Isso é igual a 0, ok? Agora eu vou passar para lá, vou isolar, né, de maneira bem tranquila. Vai ficar 53.600. Então, TF vai ser igual a 53.600 dividido por 2.200. Quando eu faço esta operação, cancelo esses dois zeros, fica 536 dividido por 22. O TF ele é aproximadamente 24,4 graus Celsius. Então, resolvemos o primeiro exercício. A resposta é a letra C. Então, pessoal, qual é o X da questão aqui? O X da questão é que vocês têm que lembrar que eu tenho calor sensível e latente. Latente é sempre quando está ocorrendo uma mudança de fase. Então, o gelo ele tem uma mudança de fase do estado líquido, do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, quando ele atinge uma temperatura de 0 graus Celsius. Para ele atingir essa temperatura, ele teve que sofrer um calor sensível, ou seja, uma mudança de temperatura. Então ele estava a menos 4 graus Celsius, então ele teve que aquecer até atingir 0 graus. Então aí foi um calor sensível associado. Atingiu 0 graus, agora ele vai ter o processo de derretimento, então calor latente. Depois disso, essa quantidade de gelo que virou água vai ter que atingir a temperatura de equilíbrio com os 2 litros que já estavam aí. Por isso que o gelo sofre 3 calores diferentes e a água somente 1. Ela está cedendo energia e já está no estado líquido, beleza? Qualquer coisa, assista de novo aí a resolução ou entre em contato comigo. Olha só, pessoal, esse tipo de exercícios, né, essas resoluções, vai ficar muito longo o vídeo, mas, né, vocês vão assistindo com calma aí. Vou fazer o próximo exercício. Então, olha só. Módulo 2, exercício, seção Enem, página 56. Então, exercício 2 do Enem aí sobre esse tipo de conteúdo, né? Que no caso aí quantidade de calor. Olha só. Num dia em que a temperatura ambiente é de 37 graus, uma pessoa que com essa mesma temperatura corporal repousa à sombra. Para regular sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera calor através de evaporação do suor. Considere, então olha só, o calor que ela libera é através da evaporação do suor. É assim que ela mantém a sua temperatura em equilíbrio. Isso é uma coisa muito interessante do nosso corpo. Considere que a potência necessária para manter o metabolismo é de 120 watts. Então olha só, vamos pegar uns dados aqui.
A potência que eu vou representar por Pot é de 120 watts, ok? Só lembrando que o watts é joule por segundo, tá bom? Então fala assim, ó, e que nessas condições 20% dessa energia é dissipada pelo suor, cujo calor de vaporização é igual ao da água, 540 calorias por grama. Então, ó, o calor específico de evaporação é de 540 calorias por grama. Mas tem uma coisa importante. Ele vai utilizar para evaporar somente 20% desses 120 watts. Então aqui eu vou multiplicar por 0,20. Então eu vou ter aqui, ó, quando eu faço essa multiplicação, né, por 0,20, eu encontro 24 watts. Então isso aqui é a potência de energia associada ao suor aí. Aí ele fala assim, ó, utilize uma caloria igual a 4 joules. Então vai ser aí, ó, uma caloria igual a 4 joules vai ser necessário para a gente fazer uma conversão de unidade. Aí ele fala assim, ó, após 2 horas, então eu tenho um intervalo de tempo aqui de 2 horas, nessa situação, que a quantidade de água essa pessoa deveria ingerir para repor a perda pela transpiração. Então, quanto de massa de água ela tem que ingerir? Esse é o tipo de exercício que a gente vai ter que resolver aqui agora. O exercício em si, ele só tem um problema de interpretação. Ele não é um exercício difícil. Você tem que lembrar, né, pela seguinte coisa. Primeira coisa, o que é potência? Então vamos lembrar o que é potência, que a gente chama de Pot. Potência é uma certa energia no tempo. Então a energia que eu estou gastando no tempo. No nosso caso, é a quantidade de calor num certo intervalo de tempo, é uma energia térmica. Então, olha só, o pote que eu estou associado no calor aí, a quantidade de calor minha vai ser a potência num certo intervalo de tempo. Então, a quantidade de calor vai ser, qual que é a potência? É aquela que é gasto por suor? 24. Quanto tempo? 2 horas. Mas espera aí, o watts é joule por segundo, então eu não posso trabalhar com horas, eu tenho que transformar em segundos, isso aqui dá 2.200 segundos, galera. 2 horas tem 2.200 segundos, 7.200 segundos, desculpa. Por quê? Se 1 hora tem 3.600 segundos, 2 horas é o dobro disso. Então eu vou colocar aqui 7.200 segundos. Então a quantidade de calor emitida é de 172.800. Aí agora que vem a questão. A unidade aqui é joules, né? A primeira coisa que eu vou ter que fazer é transformar isso em calorias, porque a gente trabalha calor em calorias. Então, ó, uma caloria equivale a 4 joules. Ou seja, quantas calorias tem 172.800 joules? Aí eu faço uma regra de 3, vou achar que x vai ser 172.800 dividido por 4. Então, o meu x vai ter um valor aí de 43.200 mil calorias. Então, eu já achei o meu Q. Então, a minha quantidade de calor é isso aqui. Agora fica fácil de eu resolver, né? Eu estou falando que o suor, ele faz o quê? Ele transforma por evaporação uma certa quantidade de água. Então, aqui nesse problema, eu tenho associado uma quantidade de calor latente. Então, a quantidade de calor latente é M vezes L. Qual é o meu Q, que é a minha quantidade de calor? 43.200 que eu gasto aí. A massa é o que eu quero descobrir e o calor latente de 540. Ok? Então, a massa que eu tenho que recuperar de água vai ser 43.200 dividido por 500. Quando eu faço 500 não, desculpa, 540. Quando eu faço essa operação, eu encontro que a massa que eu tenho que repor de água é de 80 gramas. Então, a resposta, letra E. Então, está aí mais um exercício sobre esse tópico para vocês, galera. Então, olha só, o nosso vídeo aí já está indo para 20 minutos. Ainda tenho 3 exercícios selecionados aqui.
Eu vou fazer todos os exercícios, mas toda vez que você estiver cansado com o vídeo, pausa, vai fazer outra coisa, depois volta e assista a resolução dos outros exercícios, tá bom? Não se preocupe aí, né, em ter que assistir tudo de uma vez, não ficar muito cansativo para vocês. Eu só vou fazer todos porque aí atende o máximo de pessoas, né, com dificuldades aí o possível. Então, olha só, próximo exercício, o exercício 2, né, da página 64. Isso aí foi uma dúvida, né? Se eu não me engano, foi de Michele, ó, acho que é isso mesmo, né? Me perdoe se eu falei o nome errado ou algo do tipo. Então, olha só, o exercício 2 está falando assim: ó, considere que num recipiente cilíndrico com êmbolo móvel exista 2 mol de moléculas de um gás, ok? 2 mols de uma molécula de um gás. Vou até pegar aqui já os dados aqui, ó. Dados. De um gás a temperatura inicial de 200 Kelvin. Então, olha só, o número de moléculas que tem é 2 mols. A temperatura inicial do ar é de 200 Kelvin. Aí fala assim, ó, esse gás é aquecido até uma temperatura de 400 Kelvin. Então, a temperatura final de ar é 400 Kelvin. Aí, ó, numa transformação isobárica, então a pressão é constante. Vou colocar aqui, ó, pressão constante. Durante esse aquecimento, ocorre uma reação química e cada molécula de gás A se transforma em 2 moléculas de gás B. Então, olha só, aconteceu um fenômeno aqui. Então, agora, o número de moléculas que eu tenho vai ser 4 mols. Por quê? Eu tinha 2 mols, só que cada molécula se transformou em 2. Então, se eu tinha 2, se tornou 4. Bem tranquilo isso aí. Com base nesses dados e nos conceitos de termodinâmica, é correto afirmar que o volume final, então eu quero saber o volume final de B, vai ser quanto, né? A temperatura aí de 400 Kelvin, né? Então a temperatura de B, temperatura final de B, final de B vai ser 400 Kelvin. É isso que eu quero saber. Qual vai ser esse valor de volume, né? Aí repara que as opções ele faz uma relação do volume com o volume inicial. Então, repara só, se eu tenho o número de mols, né, quero fazer uma relação com o volume, tem temperatura e assim por diante, né? E outra coisa, quando fala de gás, a temperatura sempre tem que estar em Kelvin. Então a temperatura está em Kelvin, eu não tenho que fazer muita coisa em relação a isso. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou utilizar a equação de Capper-House, né, que é a equação do gás, que é aquela PV igual a nRT, para calcular o volume inicial. Então, olha só. Calculando o volume inicial de A. Ok? Então, olha só. A pressão ela é constante, vou colocar P. O volume inicial de A vai ser igual ao número de moléculas de A, vezes a constante, vezes a temperatura de A. Né? É esse estado que eu estou analisando. Então, vai ficar assim, o volume de A vai ser o número de partículas de A, vezes a constante, vezes a temperatura de A, sobre a pressão, que é a constante. Então, eu achei esta relação aqui. Beleza. Vou fazer o seguinte, vou calcular uma relação também do volume de B, que é o volume final aí que a gente tem na nossa situação. A pressão é constante, porque a transformação é isobárica. Então, vai ficar assim, pressão vezes o volume de B é igual ao número de partículas de B, né, o número de mol, vezes a constante, que é R, vezes a temperatura no estado B, que é a temperatura final de 400. Eu vou ter, então, que o volume de B vai ser o número de moléculas de B, vezes R, vezes a temperatura, dividido pela pressão, que é constante. Tive essa relação. Olha só, se eu pegar e agora substituir os valores, eu vou conseguir perceber, né, esta relação que existe entre eles. Então, ó, o volume de A vai ser... O número de moléculas de A é 2. O R é uma constante vezes a temperatura, que é 200. Dividido por P, que também é constante aí. Então, eu tenho que o volume de A é de 400 R sobre P. Ok? Então, eu achei uma relação aqui. Agora, vamos fazer a outra. O volume de B vai ser... O NB é 4 vezes R, vezes a temperatura, que é 400, dividido por P.
Ok até aqui, pessoal? Então, o volume de B vai ser 4 vezes 400 dá 1.600 R sobre P. Então, se eu faço análise de um para o outro aqui, ó, o que eu posso concluir? Olha só. RP e RP são iguais, eu tenho aqui 400, aqui tem 1.600. Então eu já posso dizer o quê? De cara, que o volume de B é 4 vezes o volume de A. O A é o inicial, então quer dizer, o B é 4 vezes o volume inicial. Então a resposta é letra A. Ok? Espero que vocês consigam entender essa relação aí. Bem tranquilinho, né? Façam aí, passo a passo. Você pode fazer até a razão, ó. Pega o volume final, que é o B, vezes o volume inicial. Na hora que você fizer essa razão aqui, você vai perceber esse 4 vezes aí. Então é só você fazer essa relação aqui que você vai perceber com tranquilidade. Próximo exercício. Então, olha só. Esse exercício é o exercício 10, página 66. Em um dia muito frio, quando os termômetros marcavam, olha só o valor, menos 10 graus Celsius, o motorista enche os pneus do seu carro até uma pressão manométrica de 200 kPa. Quando o carro chega ao destino, a pressão manométrica dos seus pneus aumenta para 260 kPa. Supondo que os pneus se expandiram de modo que o volume do ar contido neste tenha aumentado 10%, o que o ar possa ter tratado como e que o ar possa ser tratado como gás ideal, a alternativa que apresenta o valor de temperatura final dos pneus é. Então, olha só, vamos retirar os dados antes de qualquer coisa. Então, retirando os dados, a temperatura inicial a gente sabe que é menos 10 graus Celsius. A pressão inicial. Então, olha só, lembra o seguinte: a pressão, né, ela depende da pressão que você tem externamente e internamente. Internamente do pneu é 200 kPa, mas você tem externamente que é a pressão atmosférica. Então, eu vou somar a pressão atmosférica mais essa pressão manométrica, tá? Que é a pressão medida. Então, essa pressão inicial vai ser... Pressão atmosférica vale 100 kPa. E a manométrica, 200 kPa. Ok? Então, a pressão inicial é de 300 kPa. Certinho? Este mesmo raciocínio você vai fazer para a pressão final. A pressão final, vou colocar aqui, ó, pressão final, vai ser esse 260 kPa, que é a manométrica, que é a de dentro do pneu, mais a atmosférica, que é 100, então vai dar 360 kPa. Beleza? Isso aqui a gente tem que lembrar da questão da coluna, né, de um fluido aí recebendo a pressão atmosférica. Mas tá, visto isso aqui. Agora, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Ele falou o seguinte, ó. O volume do ar contido neste tem aumentado 10%. Então, olha só. O volume final, ele vai ser o volume inicial mais 10% do volume inicial. Então, ele vai ter um acréscimo aí. Então, o volume final é 1,10 do volume inicial. Por quê? Aqui é 1, 10% é 0,1. Então, 1 mais 0,1 dá 1,10 volume inicial. Então, eu tenho todos os meus dados. Eu quero saber qual é a temperatura final aqui do meu problema. Então, olha só, pessoal. Aqui é uma situação em que eu não tenho nada constante. Então, eu posso falar assim, ó. A pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Isso aqui é a equação geral dos gases, né? Como eu mostrei isso aqui para vocês em aula. A pressão inicial é de 300. O volume inicial eu não tenho valor, deixo aqui. A temperatura inicial é menos 10 graus Celsius, mas eu não posso trabalhar com graus Celsius. Então eu transformo isso em Kelvin. Ou seja, eu só somo 273. Então, ó, 273 mais menos 10, eu vou achar aqui 263 Kelvin. Então, 263 Kelvin é a temperatura. Pressão final é 360 kPa. O volume é 1,1 V0 sobre a temperatura final, que é o que eu quero achar.
Então, olha só, se eu fazendo aqui amanhã as manipulações, a primeira coisa que eu percebo é que esse V0 pode cortar com este. Então, fica assim, ó, a temperatura final vai ser 360 vezes 1,1 vezes 263 dividido por 300. Agora é só realizar essa conta. Quando eu faço essa conta, né, eu vou encontrar aqui um valor, né, de temperatura final de 347 aproximadamente, né, Kelvin. Só que eu quero a resposta em Celsius. Então, olha só, a temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. Então, a temperatura em Celsius vai ser 347 menos 273. Isso dá uma temperatura em Celsius de 74 graus Celsius. Ok? Então, a resposta, letra B. Ok? Certinho, pessoal? Beleza. E aí, para a gente finalizar esse vídeo aí, ó, vamos finalizar o vídeo agora fazendo esse último exercício, né, que também me mandaram aqui. Olha só, vamos lá. Uma bomba para encher pneu de bicicleta contém o ar a pressão atmosférica de 10 elevado à quinta newton por metro quadrado. Então, ó, a pressão inicial, 10 elevado à quinta newton por metro ao quadrado. Repara que ele não falou nada de pressão manométrica, então você não precisa considerar a pressão atmosférica, pode ficar tranquilo. Então, fala assim, e será utilizada para encher um pneu no qual o ar dentro dele já está a uma pressão de 3 vezes 10 elevado à quinta. Então, a pressão que já está no interior, então, ó, eu posso falar que é a pressão final, é de 3 vezes 10 elevado à quinta newton por metro quadrado. Então ele fala assim, ó, sabendo-se que a bomba tem comprimento, então o comprimento da bomba, o que é o comprimento da bomba? É dessa marcação onde está o êmbolo até o final dela aqui é de 42 centímetros. Que o início, o êmbolo está totalmente recuado. Suponha que o êmbolo seja empurrado lentamente de forma que o processo possa ser considerado isotérmico. Então a temperatura é constante. Então não precisa me preocupar com valor nenhum de temperatura aqui. E que o ar seja um fluido ideal. Uma vez acionada a bomba, o ar começará a entrar, né, no pneu depois que o êmbolo tiver sofrido o deslocamento dele. Então, olha só, esse deslocamento então. Então, presta atenção primeiramente no desenho. Ó. Eu tenho meu êmbolo, que ele está aqui, nesta posição, e aí ele tem essa distância, que é L1. Eu vou empurrar o meu êmbolo. Então, ele estava aqui, agora meu êmbolo foi parar aqui. Empurrei o êmbolo. Então, ele deslocou uma distância D. Então, agora o êmbolo se encontra a uma posição L2, né? Da onde sai o ar aqui para dentro do recipiente. Certo? Então, aqui, ó, essa é a posição que o êmbolo se encontra agora, L2. Ele estava nessa posição anterior. Eu quero descobrir quanto que é o D. O D, então, é L1 menos L2. Ok? É essa diferença aí de posição do êmbolo. Ok? E é isso que eu vou ter que calcular. Para resolver esse problema, eu vou usar a questão que é uma transformação isotérmica. Se é uma transformação isotérmica, eu tenho essa seguinte relação, vocês podem conferir no caderno. A pressão inicial vezes o volume inicial é a pressão final vezes o volume final. A pressão inicial é 10 elevado à quinta. Quem é o volume? Opa, eu não sei nada do volume, mas eu sei que é o mesmo equipamento. Eu lembro o seguinte, ó, que o volume é a área vezes um certo comprimento. Posso chamar de L. A área vai ser a mesma nas duas situações, porque é o mesmo êmbolo. Então eu posso falar assim, ó, a área vezes o comprimento 1. Isso vai ser igual. Aqui, ó, é o volume final. Pressão final, que é 3 vezes 10 elevado à quinta, vezes a área, que é a mesma, só que agora eu tenho um comprimento outro, né, que é o final, que é o L2, onde o êmbolo vai se encontrar aqui. Isso demanda o tanto de volume que tem aqui e o tanto que tinha aqui antes. Olha só, as áreas são iguais, posso cortar. Então, o meu resolução vai ficar assim, ó, 10 elevado à quinta vezes L1
é igual a 3 vezes 10 elevado à quinta vezes L2. Eu posso cortar o 10 à quinta com 10 à quinta, eu fico que L1 é 3 vezes o L2. Ou seja, o L2 é L1 dividido por 3. Então, o L2 fica sendo 42 dividido por 3, que dá 14 centímetros. Aí você fala assim, nossa, de cara já é a resposta. Não é. Lembra que eu coloquei aqui, ó. L1 menos L2 dá a distância que eu vou ter deslocado meu êmbolo. Então a distância vai ser L1 menos L2. Então a distância vai ser 42 menos 14. A distância então é de 28 centímetros. Ok, pessoal? Então tá aí o vídeo, né? Espero que vocês tenham aí compreendido um pouco mais sobre essa questão de calorimetria e gases. Eu peguei dois exercícios, eu peguei exercícios aí que são mais trabalhosos, para vocês terem um raciocínio para poder seguir. Eu entendo que muita gente possa ter dificuldade no início, né? Mas o interessante é que já que vocês agora têm a aula gravada, assista com calma, pausadamente, tenta fazer as etapas antes e depois conferir o que aconteceu. Repita a resolução do exercício até você compreender. Vou estar colocando aí, né, na sala de vocês, no Google Classroom, uma lista de exercícios sobre calorimetria, né? E vou ver se também se consigo depois, futuramente, uma lista sobre gases. Caso vocês precisem uma nova aula sobre outros exercícios que não foi contemplado nesta aula, por favor, me mandem mensagem, né? E, por favor, me cobrem que eu posso esquecer no meio dessa tumultuosa, né, situação aí de mensagens o tempo todo, eu acabo esquecendo umas para trás aí, e eu peço desculpa caso eu esqueci de tirar dúvida de alguém. Se tem alguém me ouvindo que eu não tirei a dúvida, mandou e eu não respondi, é porque provavelmente eu esqueci. Eu falei que ia fazer e sumiu da minha mente. Então me cobre, por gentileza, tá bom? Muito obrigado pela atenção e tenha uma ótima semana, galera.